quadro eu já deixei desenhado para vocês, basicamente, toda a anatomia do sistema urinário. Mas onde é que a gente vai começar a entender sobre a anatomia do sistema urinário? Bastante atenção aqui. Nesse desenho aqui na lateral, o que eu fiz? Duas regiões, basicamente são três regiões bastante importantes. A primeira é uma região bem externa do rim. É chamada de córtex renal. A outra é uma região interna do rim. É chamada de medula renal. E uma região mais interna ainda, que é chamada de hilo renal. O hilo é uma região onde artéria renal, veia renal e pelve renal vão estar localizados. Então, todas essas estruturas estão dentro de dois órgãos. Nós temos dois rins, que vão basicamente ali aproximadamente da 12ª vértebra torácica até basicamente a 3ª vértebra lombar. Eles ficam nessa altura. São órgãos retroperitoneais, estão na parte de trás do peritônio. Aqui, ó, próximo às costas. Falando grosseiramente, próximo às costas, no seu dorso. Tanto que existem testes para rim, quando o médico desconfia de algum problema renal, ele vem aqui, ó, e faz uma percussão na altura dos rins para ver se você vai ter dor ou não. Para quem já teve a possibilidade de um cálculo, entende bem o que eu estou falando aqui. É um teste específico, tem um nome específico para esse teste, que não convém agora para a gente. Tá certo? Bom, então, voltando aqui. São órgãos retroperitoneais, eles são impares, onde o rim esquerdo ele é um pouco mais alto, mais superior do que o rim direito. Pouca coisa. Eles têm um formato parecendo um feijão. Pesam aproximadamente 150 gramas. E são envolvidos por uma capa de tecido conjuntivo. Essa capa de tecido conjuntivo está aqui, ó, é a cápsula renal. Então, se alguém marca numa prova de anatomia para você a parte mais externa, tem um rim, ele belisca aquela parte externa com agulha, né, um alfinete, é a cápsula renal. Obviamente, se existe um rim secado, um corte coronal, você fez um corte coronal, abriu o rim, e aí nessa parte, não na parte mais superficial, mas agora nessa parte interna, mas ainda bem próximo à superfície, coloca-se um alfinete ali, o que você vai entender? É a córtex. Mais internamente é a medula. Mais internamente ainda, na região que sai artéria, veia e a pelve, aquilo ali é o hilo renal. Obviamente, hilo é uma região. É uma região que contém aquelas três estruturas. Hilo é uma região que contém as três estruturas. Ok? Então, o rim par retroperitoneal, um pouquinho mais superior do que o outro, aproximadamente 150 gramas. E como é que funciona agora? Vamos dissecar esse rim aqui nessa brincadeira que nós fizemos. Eu trouxe esse desenho agora para cá. É um desenho um pouco mais completo. Aqui, ó, vai ser a mesma região que é chamada de região cortical, a córtex renal. Essa parte aqui, ó. Aqui é a região da medula renal. Observem que na região da medula nós temos alguns triângulos em preto. São as pirâmides renais. Aqui dizendo pra gente, ó, pirâmide renal. São essas pirâmides aqui, esses triângulos em preto. Pirâmide renal. As pirâmides se encontram na medula renal. São encontradas na medula renal. Não é lá na pontinha, né, na parte mais superficial, que é a córtex. Ela é um pouco mais interiorizada, na região da medula. Entre cada pirâmide, entre cada triângulo preto aqui, nós temos as colunas renais, onde estão passando aqui esses vasos, ó, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. É o espaço localizado entre as pirâmides. Então, o espaço localizado entre as pirâmides é chamado de coluna. São as colunas renais. Pirâmide renal é o triângulo. Coluna renal é o espaço entre os triângulos. Estou falando de forma grosseira para que a gente entenda. Eu já vou adiantar um processo. Isso em verde é a drenagem de urina. Se a urina está drenando, ela tem que cair num copo, para que ela não vaze dentro da sua cavidade abdominal. Essa região onde a urina vai passar desse triângulo, na hora que ela sai do triângulo, está aqui, ó, é a papila renal. É como se fosse a boquinha do triângulo. É a região mais
distal ali do triângulo, pensando num triângulo de cabeça para baixo, a região mais distal é chamada papila renal. É a saída daquele triângulo, da pirâmide, que é a pirâmide renal. Depois que a urina passa da papila, ela cai num copo, num cálice. É o cálice menor. Observa que cada pirâmide tem um cálice. Olha aqui, ó. Cada triângulo preto tem um copinho. Esses são os cálices menores. E observa que todos os cálices menores, eles estão referidos a cada pirâmide, eles vão drenar para um cálice maior. Então, voltando, eu tenho a cápsula renal, a córtex renal, a medula renal. Na medula renal eu tenho as pirâmides. São os triângulos. Cada pirâmide termina na papila. Cada papila drena para um cálice menor. Todos os cálices menores drenam para um cálice maior. É essa região central aqui, ó, onde todos os verdes chegam. Depois, o cálice maior, ele cai na pelve renal, que é essa região aqui, ó, inicial desse tubo longo. É a região mais proximal desse tubo longo, chamado ureter. Esse é o ureter. Aqui, ó, eu estou dando o exemplo da formação de cálculo. Cálculo renal, que muitas pessoas sofrem com isso. A famosa pedra no rim. Lembrando que essa pedra, o cálculo, ele pode ser formado aqui, ele pode ser formado em qualquer local do trajeto da urina. E ele é formado por várias substâncias. Por exemplo, a gente sabe que na urina nós temos sedimentos. Se você fizer urinar num pote e deixar aquele pote ali um tempo parado, você vai ver que vai ter um depósito de sedimentos, que são restos do metabolismo que o corpo está tentando eliminar. Esses restos, esses sedimentos amontoados, vão se juntando fazendo um cálculo, por exemplo. Esse cálculo pode ser feito por excesso de alimentação proteica, onde você forma os cristais de oxalato, por exemplo. Tem muito cristal. Ah, você vai fazer lá ultrassons assim, cristais de oxalato. Isso aí está dizendo o seguinte, você tem os cristais. A grande quantidade desses cristais podem consolidar e formar uma pedra, que é o cálculo renal, por exemplo. O que a gente quer nesse cálculo é expelir. Ou que você beba bastante água, né, pensando que esse cálculo dissolva, ou que você consiga expelir esse cálculo. Essa é a ideia. Porque aqui, a hora que ele começa a impedir o fluxo da urina, a pressão vai aumentar. Fala. Claro, a pelve renal é uma região onde a urina está sendo drenada. Então, os cálices menores, eles drenam para um cálice maior, e a pelve renal é essa região que fica entre o cálice maior e o ureter. É uma região. É o início, o arco ali do dreno, vamos dizer assim. É o início. Pelve, vamos lembrar aqui da pelve? Pelve é uma região onde a gente tem vários órgãos. No caso ali é uma região maior que vai drenar para o ureter. Ok? Beleza. Então já entendi pirâmide, já entendi cálice menor, papila, cálice maior, pelve, e agora eu tenho o ureter, no caso aqui, o ureter direito. Observa que o ureter direito e o ureter direito e o ureter esquerdo vão se encontrar dentro da bexiga. E tem dois orifícios aqui, ó, de chegada. Eles vão lá por trás e infiltram dentro da bexiga. São os ósteos ureterais. É o ósteo ureteral. O ósteo do ureter. O buraco do ureter. Ósteo ureteral. Ok? Então, o ósteo ureteral está dentro da bexiga urinária, que é um órgão oco que acumula aproximadamente 700 a 800 ml de urina. Uma curiosidade, que é da fisiologia, mas vou adiantar para vocês. Quantos de líquido vocês acham que o rim filtra por dia? Chuta. Muita coisa. Quanto? 5 litros. Quem dá mais? 25 litros? 180 litros. Na piscina.
Ah, mas professor, eu não urino isso tudo. Ninguém falou sobre urinar, falei filtrar. Ele filtra e reabsorve. Quanto sai de urina? Aproximadamente 1,5 litro. Óbvio, se você bebe mais água, você vai fazer maior quantidade de urina. Você vai eliminar maior quantidade de urina. Mas, em média, você urina 1,5 litro em 24 horas. Mas filtra 180 litros. É muita coisa. Isso é um trabalho muito desgastante. Comece a observar. Se eu tenho que filtrar tudo que está no meu sangue, o que tem no sangue? Tudo de porcaria que você come, os remédios que você toma, as drogas que você usa, a água que você não bebe, o álcool que tu toma, tudo isso está no sangue. É sobrecarga, né? Então, por isso, as doenças renais têm aumentado bastante. Isso chama atenção para a gente na fisiologia. Isso é fisiologia, ok? Isso é um gostinho para vocês verem como é legal falar de fisiologia dentro da anatomia.